Meu filho disse: minha mulher, as crianças e a sogra vão morar aqui, já está decidido. Então Meu filho me olhou e falou: já tá tudo certo, mãe. A mudança é sábado. A frase veio seca como um aviso. Nem bom dia, nem um tudo bem com você? Eduardo falava como quem comanda um departamento. Natália, sentada no sofá ao lado, digitava no celular sem levantar os olhos. Dona Alzira, com sua bengala encostada, sorria como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Eu ainda segurava a caneca de café. A mão tremia um pouco. Senti o calor do líquido no fundo, o cheiro de café forte que sempre me lembrava quem eu era. Mas naquele instante, eu não sabia mais. A gente decidiu que aqui é melhor para todos. Ele continuou. Espaço, silêncio, qualidade de vida. E você vive sozinha mesmo, né? Sozinha. Essa palavra me bateu mais forte do que qualquer outra. Como se minha solidão fosse um problema deles resolverem com a minha casa. Eu olhei em volta. Meu sofá de crochê, meus vasinhos de manjericão, meu quarto de costura com os tecidos dobrados por cor. E de repente, tudo aquilo parecia invadido. Eles falavam, explicavam, planejavam, mas ninguém me perguntou se eu queria, porque no fundo, eles tinham certeza da resposta, a de sempre, a da mãe que nunca disse não. Mas eles não sabiam de uma coisa. Naquele dia, eu não era mais a mãe, eu era Helena Mendonça. E eles estavam prestes a descobrir quem eu me tornei. Posso seguir para a próxima parte? Se essa história já mexeu com você nos primeiros minutos, imagine o que vem pela frente. Aqui, cada vídeo é um soco no peito e um abraço na alma. Inscreva-se agora, ative o sininho e faça parte de quem não assiste. Sente. Não perca o próximo. Meu nome é Helena Mendonça. Tenho 60 anos, mas até ontem eu me chamava apenas de mãe. Fui mãe antes de ser mulher, antes de ser alguém. Antes mesmo de me olhar no espelho e entender quem era aquela pessoa refletida. Eduardo nasceu quando eu tinha 25. Ainda de aliança no dedo e esperança no peito. Mas esperança não dura muito quando se casa com um homem como Cláudio Mendonça. Ele saiu de casa 2 meses antes de Eduardo completar 3 anos. Deixou um bilhete, um par de tênis e as prestações da casa atrasadas. Nunca voltou. A partir daquele dia, minha vida virou um tipo de contagem regressiva. Quantas roupas eu precisava lavar para pagar a creche? Quantas noites sem dormir para conseguir virar o mês? Quantos nãos eu teria que engolir com um sorriso? Criei Eduardo sozinha, costurando, limpando casa de família, vendendo tapete na feira, tudo com um orgulho calado que só a necessidade ensina. Não sou mulher de novela. Nunca fui. Tenho mãos calejadas, coluna torta e algumas rugas a mais que os espelhos gostariam de mostrar. Mas cada uma dessas marcas carrega uma história que ninguém quis ouvir. Consegui comprar essa casa com 49 anos. Pequena, mas minha. Pintei as paredes de verde claro porque me lembrava da infância, da horta da minha avó. Pendurei cortinas que eu mesma bordei. Criei meu cantinho de costura ao lado da janela, onde o sol bate toda manhã. Me reinventei quando ninguém mais acreditava que dava tempo. Eduardo sempre foi um menino esperto, mas cresceu achando que o mundo devia se curvar quando ele queria algo. Eu deixei. Achava que estava protegendo. Hoje entendo que estava permitindo. E o tempo passou. Eu virei a referência da família. Aquela que dá um jeito, que cuida, que empresta, que ouve, que aguenta. Ninguém pergunta como estou, nem o que eu quero. Mas a verdade, eu queria silêncio, queria paz, queria acordar e saber que ninguém dependia de mim naquele dia. Queria tomar café devagar, costurar sem pressa, dormir com a porta aberta, porque aqui é minha casa e ninguém tem o direito de invadi-la, nem com palavras, nem com promessas. Nos últimos anos, comecei a guardar dinheiro escondido. Não muito, mas o suficiente para emergências. Emergências como essa. Eu não sabia exatamente o que ia fazer, mas sabia de uma coisa. Se deixasse eles entrarem agora, nunca mais sairia de mim a mulher que lutei tanto para construir. E eu já perdi gente demais para perder a mim mesma também. Helena Mendonça não ia desaparecer de novo. Ela voltou. E dessa vez não seria só a mãe. Estava na hora de ser inteira. Eu não queria muito.
Nunca quis. Não sonhei com mansões, viagens ao exterior ou carros importados. O que eu queria era respeito. Queria que alguém me perguntasse como foi meu dia, sem que isso tivesse a ver com contas, favores ou remédios. Queria que Eduardo me olhasse nos olhos, não só quando precisava de algo, mas quando quisesse saber quem eu era. Mas ele não sabia. Não sabia que eu ainda chorava no banho, que às vezes acordava de madrugada sem saber por quê. Não sabia que meus ombros doíam de tanto carregar sacolas e silêncios. E talvez, o pior de tudo, ele nunca quis saber. Durante anos, eu aceitei. Aceitei fazer o que ninguém fazia, ser forte quando tudo dentro de mim estava ruindo, engolir seco, sorrir, servir. Mas com o tempo, esse desejo que era pequeno foi crescendo. Virou saudade de mim mesma, saudade de ouvir música alta sem ninguém reclamar. Saudade de cozinhar o que eu gosto, sem ouvir. Tem arroz. Saudade de andar de pijama pela casa, de não ter que sorrir quando não estou bem, de não me justificar por existir. Lembro de uma noite, fazia frio, eu costurava um vestido para a filha da vizinha. Eram quase 2 da manhã. Eduardo tinha uns 16 anos. Ele entrou na cozinha, olhou para mim e disse: "Por que você não arruma um trabalho de verdade?" Aquela frase me quebrou de um jeito que até hoje não consertei. Mas eu não respondi. Só continuei costurando. Porque alguém tinha que comprar o material da escola dele, ele não lembra disso. Mas eu nunca esqueci. O que eu quero hoje é não precisar mais me defender. Não ter que provar meu valor. Não ter que ceder meu espaço, minha casa, minha sanidade, só para manter um título de boa mãe. Quero liberdade de verdade. E não tô falando de ir morar sozinha em Paris. Falo de liberdade de poder dizer não. De colocar uma tranca nova na porta e ninguém ter a chave sem meu consentimento. Falo de saber que se eu decidir sair para tomar um café num domingo, ninguém vai reclamar que deixei de fazer o almoço. Liberdade, para mim, é poder errar. É poder mudar de ideia. É poder escolher quem entra e quem sai da minha vida. E não, isso não me torna egoísta. Me torna viva. Quando Eduardo disse que já estava tudo certo, algo dentro de mim rachou. Não foi raiva, ainda não. Foi uma espécie de vergonha. De mim. Por ter deixado as coisas chegarem até aqui. Por ter criado um filho que não vê problema em tomar decisões sobre minha casa, minha vida, como se eu fosse um item decorativo. Eu ensinei ele assim? Ou foi o mundo que mostrou para ele que mulheres como eu não têm direito à escolha? Fiquei pensando nisso durante dias, porque o que eu queria não era vingança, era dignidade. Era abrir minha gaveta de lençóis e saber que ainda era minha. Era ouvir meus próprios passos pela casa e sentir que cada cômodo ainda me pertence. Eu sei que parece pouco, mas para quem passou a vida inteira servindo os outros, isso é tudo. Meu maior medo sempre foi ficar sozinha. Mas naquele momento, meu maior medo passou a ser perder a mim mesma. E esse desejo, antes silencioso, virou uma força estranha, quente, que começou a crescer aqui dentro do peito. Eu não sabia o que ela ia me fazer, mas sabia de uma coisa: dessa vez eu ia me escutar. Nem que fosse a última vez. Nem que isso custasse o pouco de relação que ainda tinha com meu filho. Nem que isso me fizesse parecer ingrata, insensível, egoísta. Porque às vezes, para se salvar, você precisa deixar que pensem o pior de você. Desde que você saiba a verdade. E a verdade é que eu não aguentava mais ser usada como solução. Eu queria ser escolha. Queria que um dia alguém dissesse: "Você quer?" antes de decidir por mim. Eu queria dizer sim, mas também queria ter o direito de dizer não. E naquele sábado, quando o caminhão da mudança estacionasse em frente à minha casa, eu ia estar pronta para dar minha resposta. Dessa vez, com a voz firme, com o coração batendo no ritmo da mulher que, enfim, se reconheceu. E essa mulher não ia abrir mão de si mesma, nem mais uma vez. A porta se abriu sem toque, sem campainha. Eu sabia. Eduardo tinha a chave. Sempre teve. Desde que era adolescente e comecei a trabalhar fora. Era prático, era útil. Mas naquela manhã de terça-feira, o som da maçaneta girando teve outro peso. Um som de invasão. "Oi, mãe, tá ocupada?"
Ele nem esperou resposta. Entrou com passos rápidos, acompanhado de Natália e das crianças. Lucas veio correndo e me abraçou pelas pernas. Isadora ficou mais tímida, segurando o braço da mãe. "Bom dia, vó", ele disse, com aquele sorriso que me desmontava. Mas o sorriso dele não era o que me preocupava. Era o que vinha depois. A gente precisa conversar", Eduardo disse, enquanto se acomodava na cadeira azul da cozinha. A mesma que eu havia pintado com verniz novo na semana passada. Natália se sentou também, com um caderno na mão. Não era uma visita, era uma reunião. Então, a gente pensou bastante e decidimos. Decidimos. Essa palavra já me deixou em alerta. "A situação lá no apartamento tá insustentável", ele continuou. "Só 2 quartos. As crianças crescendo. A dona Alzira com a saúde delicada. E aqui tem espaço de sobra, né?" Natália completou, como se estivesse falando de um salão de festas. Fiquei em pé, com a colher de pau na mão. O feijão ainda fervia no fogão. Mas, por dentro, eu já não escutava mais o chiado da panela. "A gente vai se mudar para cá no sábado", Eduardo disse, com a tranquilidade de quem já havia pago o frete. "Já acertamos tudo com o caminhão. A escola das crianças já foi informada do novo endereço. A mãe da Natália já comunicou os irmãos que vai morar com a gente." Olhei para os 2. Eles estavam sorrindo, como se tivessem feito a coisa certa, como se estivessem me dando uma boa notícia. "Vocês vão se mudar para cá?" "Sim, mãe. E antes que você diga qualquer coisa, calma, vai ser tranquilo." Natália abriu o caderno e começou a listar os planos. "As crianças ficam no seu quarto de costura. Dá para colocar 2 caminhas lá. A senhora pode costurar na cozinha se quiser. Eu e Eduardo ficamos na sala, no sofá-cama. E minha mãe fica no quarto de visitas. Meu quarto de costura. Meu refúgio. O único canto onde eu respirava inteira." "Mas e você, mãe? Vai continuar no seu quarto normal?" Eduardo respondeu, como se estivesse me oferecendo um prêmio de consolação. "E tudo isso, vocês decidiram sem me perguntar? Mãe, você vive sozinha. Tem tanto espaço aqui e a gente precisa. Só por um tempo. Só por um tempo." Essa frase eu já conhecia. Foi o que ele disse quando largou a faculdade e voltou a morar comigo. Quando perdeu o emprego, quando Juliana foi embora. Só por um tempo. E esse tempo sempre virava anos. "E se eu disser que não?" Perguntei, quase sem escutar minha própria voz. Eduardo riu. Um riso nervoso, desconfortável. "Mãe, você não é dessas. Nunca foi. Sempre entendeu tudo. Sempre ajudou. A senhora é a base da nossa família", Natália disse num tom quase político. "Não vai negar ajuda pra gente. Ajuda." Como se me invadir fosse uma forma de me pedir ajuda. Como se eu não tivesse direito a querer meu próprio espaço. Eles continuaram falando, fazendo planos. "Lucas vai adorar brincar no quintal. Já até falei que vamos pendurar uma rede ali. E a senhora pode ajudar com a rotina deles, claro. A gente vai estar trabalhando. Claro. Claro que eu estaria disponível. Claro que meus dias seriam adaptados aos deles. Claro que meu silêncio seria substituído por choro, TV alta e panela batendo cedo." Olhei pela janela. O sol da manhã batia forte no quintal. Minhas ervas no canto ainda estavam vivas. Mas eu, por dentro, começava a murchar. "E se eu não quiser?" Repeti, desta vez com voz mais firme. Eduardo olhou para mim como quem olha para uma criança birrenta. "Não fala isso, mãe. A senhora tá nervosa. Vai ver que é melhor para todos. A senhora sempre ajudou. Não vai mudar agora, né?" Natália emendou. Eles achavam que me conheciam. Mas não sabiam da conta que eu havia aberto no banco há 2 anos. Não sabiam do dinheiro que fui juntando escondida, costura por costura, almoço por almoço pulado. Não sabiam da mulher que eu estava me tornando. Naquela manhã, algo se acendeu dentro de mim. Não era fogo, era decisão. Eu sorri. Um sorriso que eles não entenderam. E naquele instante, eles assinaram, sem saber, a ordem de despejo, da imagem que faziam de mim. Se em algum momento dessa história você se enxergou, se sentiu o nó na garganta, a dor calada ou a força surgindo do silêncio, deixa seu like. E comenta aqui embaixo. Qual foi o momento que mais te tocou? Sua voz também pode inspirar alguém.
No sábado, às 8 da manhã, o caminhão da mudança encostou na porta da minha casa. Nem toque de campainha, nem bom dia. Só o som das rodas rangendo contra a calçada e os gritos de Eduardo coordenando os homens da transportadora. Acordei antes do sol nascer. Nem consegui dormir direito. Fiquei deitada, ouvindo os sons da rua, como se cada carro que passava fosse uma sentença. Levantei, coloquei café para ferver e tentei manter a rotina. Mas a rotina não existe quando a sua casa deixa de ser só sua. Às 8h15, bateram à porta. Lucas foi o primeiro a entrar, com uma mochila de dinossauros nas costas. Veio correndo em minha direção e me abraçou forte. Vó, aqui vai ser a melhor casa do mundo. Tive que sorrir, por ele. Mas o gosto era de café amargo e impotência. Bom dia, sogrinha, disse Dona Alzira, entrando com uma mala enorme e apoiada na bengala. Vim cheia de disposição para recomeçar, na casa dos outros. A senhora pode colocar essas caixas aqui na sala mesmo, disse Natália a um dos carregadores, já abrindo a porta do meu quarto de costura, sem cerimônia. Aquele era meu templo, o canto onde eu bordava memórias e costurava silêncios. Vi a máquina de costura sendo empurrada para o canto, meus tecidos dobrados com carinho, encaixotados às pressas. A gente vai usar esse quarto para as crianças, tudo bem? Perguntou ela, já medindo o espaço com os olhos. Não esperei a resposta. Sabia que ela só estava avisando. Eduardo apareceu com uma TV nas mãos. Mãe, vamos deixar essa aqui no seu quarto, tá? A da sala é maior. Fica melhor para as crianças assistirem. Ele me olhou como se estivesse me fazendo um favor. Ah, e sobre o almoço, vamos fazer só um macarrão hoje, né? Algo simples. Todo mundo tá cansado da mudança. Simples. Como se eu fosse a cozinheira, a faxineira, a funcionária. Fui para a cozinha em silêncio. Coloquei água para ferver. Na sala, ouvi a Natália dando ordens, Dona Alzira dizendo onde queria o armário dela, e Eduardo explicando para Lucas que agora ele tinha que dividir espaço. Mas ninguém me perguntava nada. Nem se eu estava bem, nem se eu queria ajuda, nem se eu queria companhia. O macarrão ficou pronto em 20 minutos. Servi em pratos descombinados, os mesmos que usei minha vida toda. Dona Alzira reclamou do tempero. Um pouco mais de sal cairia bem, mas tá bom. Lucas derrubou o suco na toalha bordada que herdei da minha mãe. Desculpa, vó, ele disse, mas já correndo para brincar. A toalha absorveu a mancha. Eu absorvi o silêncio. Natália se levantou com o prato ainda pela metade. Depois a senhora me passa a senha do Wi-Fi? Tem muita coisa para resolver da escola deles. Vi Dona Alzira se acomodando na poltrona que era minha. A única onde minha coluna não doía. Essa cadeira é uma bênção. Nem parece que a senhora tem problema de coluna. Não respondi. Limpei a mesa em silêncio. Guardei os pratos. Passei um pano na toalha manchada. Meu corpo estava na cozinha, mas minha alma estava encostada na parede do corredor, tentando entender o que tinha acontecido. Quando fui ao meu quarto, encontrei a porta semi-aberta. Minha cama desarrumada. A televisão já ligada em volume alto. A paz tinha ido embora. E eu ainda nem tinha dito sim, porque ninguém me deu a chance de dizer não. À noite, fui tomar banho. Encontrei o banheiro com toalhas molhadas jogadas no chão. A escova da Dona Alzira ocupava o meu copo de escovas. Meus cremes estavam no armário de baixo. Meu shampoo fora substituído por um frasco sem tampa. Fechei a porta, sentei na tampa do vaso e respirei fundo. Ali, onde ninguém podia ver, deixei as primeiras lágrimas caírem. Chorava sem som, como quem não quer fazer barulho dentro da própria casa. Voltei para o quarto. Eduardo estava na sala, ajeitando colchões infláveis. Amanhã a gente pode conversar sobre o almoço da semana? Ele disse sem sequer levantar os olhos. Amanhã. A semana. Eles já estavam morando ali. Já tinham se instalado. Eu era só o enfeite de uma casa que já não era minha. Deitei na cama. Vi o teto que pintei com tanto carinho no último verão. E pensei, será que vou me acostumar? Mas uma voz dentro de mim respondeu, não, não vai. Porque isso não é casa, é invasão. E se você não fizer nada, vai ser a última coisa sua que te restava. O silêncio. Naquela noite, fechei a porta do quarto com chave. Pela primeira vez em 30 anos.
Não para proteger eles, mas para proteger a mim. Tranquei a porta do quarto naquela noite como quem fecha um ciclo. Deitei sem trocar de roupa. Não consegui. Fiquei ali, imóvel, ouvindo o som da casa que antes era minha e agora pertencia a todos, menos a mim. As vozes no corredor, os passos, o barulho da TV, a sala acesa, a cozinha com luz acesa, o banheiro ocupado, eu no escuro. Não chorei, não daquela forma dramática de novela, mas algo dentro de mim quebrou, uma rachadura fina, mas definitiva, como porcelana trincada, ainda inteira, mas com um aviso: cuidado, vai quebrar. Fiquei olhando para o teto e lembrando do dia em que pintei aquele quarto. Usei tinta lavável. Gastei 3 dias para fazer sozinha. Pus fita nas bordas, cobri os móveis com lençóis velhos. Era o meu refúgio. Agora, nem meu cheiro tinha mais ali. Peguei meu caderno de anotações. Um velho caderno de capa azul, escondido na gaveta de meias. Folheei sem pensar. Vi anotações de roupas encomendadas, contas pagas, datas de remédios. E ali, numa folha amassada, uma lista. Minha lista. Coisas que ainda quero fazer antes de morrer. Feita numa tarde chuvosa, uns 2 anos atrás. Quando Dona Elvira, minha vizinha, morreu e ninguém apareceu no enterro. Na época, aquilo me chocou. E eu escrevi a lista como quem tenta gritar para a vida. Ei, ainda tô aqui. Estava lá. Aprender a dirigir. Fazer aula de pintura. Viajar de trem. Ir ao cinema sozinha. Dormir sem culpa. Passei o dedo por cada item como quem passa por uma estrada antiga. Pensei em como eu fui apagando meus desejos ao longo dos anos. Primeiro, foi quando Eduardo ficou doente com 8 anos. Depois, quando Natália engravidou. Depois, quando Lucas nasceu. Depois, quando Dona Alzira precisou de ajuda com os remédios. Sempre teve um depois. E meu agora nunca chegou. Fechei o caderno. Me levantei devagar. Fui até o espelho da cômoda. Liguei a luz fraca do abajur e encarei meu reflexo. Olhos fundos, olheiras marcadas, cabelos grisalhos mal presos. Era eu, mas não era. Era o que sobrou de mim. Senti o estômago embrulhar. Fui até a cozinha buscar água. Abri a porta com cuidado. A casa estava escura, mas não silenciosa. Ouvi vozes baixas. Eduardo e Natália conversando no quarto de visitas. Ela tá meio estranha, disse ele. É o choque, normal. Vai passar. Você acha que ela vai aceitar de boa mesmo? Sempre aceitou. Ela é assim. Só reclama no começo. Depois acostuma. Fechei a porta com cuidado e voltei para o quarto. Cada palavra deles ainda ecoava dentro de mim. Depois, acostuma. Acostumar a ser anulada. Acostumar a ser só o suporte. Acostumar a ceder. Acostumar a calar. Naquela madrugada, não consegui mais dormir. Pensei em ligar para Carmen, mas era tarde e eu ainda não sabia o que dizer. No dia seguinte, fui até a padaria. Precisei sair, respirar, pensar. Comprei pão e um jornal velho. Na volta, vi Carmen sentada na varanda. Ela sorriu, mas quando me viu de perto, o sorriso desfez. Helena, o que aconteceu? Não respondi de imediato. Sentei ao lado dela. Eles se mudaram. Eles... Eduardo, Natália, as crianças, a mãe dela. Todos. Como assim? Para sua casa? Já estão lá, desde ontem. Carmen ficou em silêncio. E você... deixou? Eu não deixei, eu fui informada. E agora? Agora, eu tô aqui, tentando não desaparecer. Fiquei com ela por quase 1 hora. Falei pouco, mas ela entendeu tudo. Carmen era dessas amigas que escutam com os olhos. Quando voltei para casa, o cheiro era diferente. Cheiro de comida com tempero que não era o meu. Cheiro de perfume doce vindo do quarto de visitas. Cheiro de brinquedo de plástico espalhado pela sala. Senti enjoo e, naquele instante, decidi. Não ia reclamar, não ia gritar, não ia implorar. Ia agir, silenciosamente. Como quem prepara um vestido de festa. Costura por dentro, alinhava sem mostrar. Voltei pro quarto, abri a gaveta das meias. Peguei outra coisa escondida ali. O envelope da conta poupança. A conta que ninguém sabia. O dinheiro que fui juntando por anos. Com ele, eu podia sair, alugar outro canto, comprar paz. Mas não era eu que tinha que sair.
Era eu quem ia decidir. Naquela noite, enquanto todos dormiam, sentei na cozinha com meu caderno de capa azul e escrevi uma nova lista. Consultar a advogada, conversar com Carmen, separar documentos, trancar o quarto de costura, mudar a fechadura. Cada item era uma pequena revolução, mas para mim era um grito de resgate. Eu não ia sumir de novo, eu ia aparecer. E quando aparecesse, eles não iam reconhecer a mulher que deixaram esquecida naquela casa. Eu acordei antes do sol nascer. Não por causa das crianças correndo, não por causa da TV alta, mas porque aquela noite foi diferente. Na madrugada, eu sonhei com a minha mãe. Ela estava sentada na varanda da casa onde cresci, trançando palha para fazer cestos. Eu, criança, observava. Ela olhou para mim, sorriu e disse: "Só perde quem não se levanta." Acordei com essa frase batendo dentro do peito, e pela primeira vez em muito tempo, eu me levantei com um plano. Enquanto todos ainda dormiam, vesti minha melhor roupa, uma calça escura e uma blusa azul com flores que quase nunca usava. Passei batom, arrumei o cabelo, fiz café só para mim, tomei em silêncio. Deixei um bilhete colado na porta do meu quarto. Volto mais tarde, não me esperem pro almoço. Fechei a porta sem fazer barulho. Peguei o ônibus das 7h15 até o centro da cidade. Desci 2 quadras antes do meu destino e fui andando devagar. Sabia exatamente para onde ia. 2 anos atrás, antes da pandemia, eu tinha começado um bico numa empresa de confecção. Era trabalho pesado, mas honesto. Fiz amizades. Me chamavam de Dona Helena, com respeito. O dono, seu Nelson, era um homem de palavras justas. Ele faleceu no fim do ano passado, pouco depois de me dispensar com uma indenização generosa. Disse que era grato pelos anos que eu segurei as pontas quando ele teve problemas de saúde. O que Eduardo não sabia era que, além da indenização, seu Nelson me incluiu em uma cláusula do testamento. Nada grandioso, mas significativo. Era sobre isso que eu ia tratar agora. Cheguei à agência bancária, onde fui orientada a resolver os trâmites. Uma gerente me recebeu. Seu nome era Paula. Jovem, simpática, mas com olhos atentos. "A senhora é Dona Helena Mendonça?" "Sou." Ela sorriu. "Estávamos aguardando sua visita. Temos algumas documentações para finalizar a transferência." Assinei onde mandaram. Li tudo com calma. "E o valor? Posso perguntar?" Ela virou o monitor. Meus olhos congelaram. Não era pouco. Era mais do que eu sonhava em ter um dia. Com aquilo, eu podia recomeçar. Não precisava depender de ninguém. Pela primeira vez, tudo que eu tinha construído estava no meu nome. Eu sorri. Paula percebeu. "Parece surpresa." "Eu estou. Mas de um jeito bom." Ela entregou um envelope com os papéis. "E agora, Dona Helena? O que a senhora vai fazer?" Eu pensei por alguns segundos. "Agora, eu vou para casa. Mas não como antes." Saí da agência com passos firmes. A cidade parecia diferente. O mesmo ônibus, a mesma calçada, mas eu, outra. No caminho, passei em frente a uma imobiliária. Parei. Entrei. "Bom dia. A senhora está procurando algo?" "Sim. Quero ver apartamentos pequenos. Só para uma pessoa. Com varanda, se possível." A moça me olhou com um pouco de surpresa, mas foi até o computador. Enquanto ela pesquisava, vi meu reflexo no vidro da vitrine. Era como se eu me visse pela primeira vez. Cabelos arrumados, postura ereta, olhar firme. Eu não parecia uma mulher desesperada. Parecia alguém em paz. Anotei 2 endereços e disse que voltaria depois. Já no fim da manhã, passei na casa de Carmen. Ela estava na varanda, como sempre. "Aonde a senhora foi tão elegante?" Ela brincou. "Resolver minha vida." Ela me convidou para entrar, mas eu só queria conversar um pouco ali fora. Contei tudo, da herança, do banco, do plano. Carmen arregalou os olhos. "Helena, isso muda tudo." "Muda, mas eu não vou sair de casa." "Como assim?" "Eu vou mostrar para eles que quem decide sou eu." Ela segurou minha mão. "Você quer ajuda?" "Ainda não. Mas se eu precisar, posso contar com você?" Ela assentiu. "Sempre." Voltei para casa no começo da tarde. Natália estava sentada no sofá, as crianças brincando no chão, Dona Alzira assistindo novela. Eduardo não estava. Ela olhou para mim de cima a baixo. "Saiu?" "Saí. Tava bonita."
Foi aonde? Ao banco. Resolver algo. Resolver tudo. Ela pareceu desconfortável, mas não perguntou mais nada. Fui pro meu quarto. Fechei a porta. Guardei os papéis na gaveta de baixo. Travei com a chave. Naquela noite, jantei sozinha. Eles comeram na sala. Ninguém me chamou. Mas eu também não me importei. Comi devagar. Cada garfada era uma conquista. Depois, sentei no quintal, sozinha. Olhei as estrelas. Respirei. E pela primeira vez em anos, não me senti perdida. No dia seguinte, acordei com os sons habituais. Passos apressados, panela batendo, vozes na cozinha. Mas dessa vez, não me levantei correndo. Fiquei na cama até o sol tocar meu rosto. Levantei devagar, troquei de roupa, ajeitei o cabelo, me olhei no espelho. Eu parecia calma. Mas por dentro, era como se um exército marchasse em silêncio. Quando saí do quarto, Dona Alzira já estava na mesa, tomando café com pão e margarina. "Dormiu bem, Helena?" perguntou, sem desviar os olhos da televisão. "Muito bem." Fui até o fogão. Não tinha mais café, nem sobrou uma xícara limpa. Enchi a chaleira, coloquei no fogo. Natália apareceu com o celular na mão. "Oi, bom dia. A senhora pode ver a janta de hoje? Tô com reunião o dia inteiro." "Posso." "Obrigada, viu?" Ela saiu sem esperar resposta. Peguei meu caderno azul e abri numa página nova. Escrevi: "Hoje, observar." E foi o que fiz. Observei como tratavam a casa como se fosse deles. Observei as conversas cochichadas, os risos abafados, as ordens não ditas, mas sempre esperadas. Observei como Eduardo me olhava pouco. E quando olhava, era como se esperasse de mim apenas silêncio e serviço. Mas eu também comecei a agir. Pequenas coisas. Troquei a senha do Wi-Fi. Disse que o roteador precisava de manutenção. Desliguei o filtro de água por problemas elétricos. Mudei a disposição das panelas. Escondi algumas louças. Tranquei o quarto de costura com cadeado. "Por que trancou, vó?" perguntou Lucas. "Porque agora aquele quarto é só meu." Ele não entendeu, mas respeitou. Natália não falou nada, mas vi ela comentando com Eduardo à noite. "Sua mãe tá esquisita. É só fase. Deixa." No fim da semana, pedi a Carmen que me acompanhasse até a imobiliária. Visitamos 3 apartamentos. Um deles me encantou. Pequeno, claro, varanda com vista para a rua, cozinha com espaço para minha máquina de costura. Assinei a proposta. Voltei para casa com um sorriso que não cabia no rosto. Eduardo me viu entrando com um envelope. "Foi ao banco de novo?" "Fui." "A senhora tá fazendo o quê com tanto dinheiro?" Olhei nos olhos dele. "Eu tô me preparando." Ele riu. "Preparando para quê?" "Para ser feliz." Ele ficou em silêncio. Eu subi as escadas e fechei a porta. Naquela noite, travei todas as fechaduras, inclusive as internas. Na manhã seguinte, fui à padaria. Comprei pão fresco, queijo e um potinho de doce de leite. Preparei um café da manhã só para mim. Deixei tudo arrumado na varanda. Sentei ali, sozinha, como sempre sonhei. Lucas apareceu. "Vó, posso comer com você?" "Hoje não. Esse café é da vovó." Ele franziu o senho, mas não chorou. Só voltou para dentro. Pouco depois, Eduardo veio. "Tá tudo bem?" "Tá. Por quê?" "Não sei. Você tá meio diferente." "Tô. Quer conversar?" "Ainda não." Ele pareceu confuso. "A senhora tá me assustando." "Por quê?" "Porque agora eu existo." Ele não respondeu. Naquela noite, recebi um e-mail da imobiliária. A proposta havia sido aprovada. Peguei meu caderno azul. Escrevi: "Próximo passo: comunicar." Mas não naquele dia. Ainda não. Eles não estavam prontos para escutar. E eu ainda não estava pronta para dizer. Mas já não era mais uma questão de se. Era só questão de quando. E o quando estava chegando. Enquanto eles ainda planejavam mudanças na casa, eu planejava minha saída. E eles nem desconfiavam. Mas em breve, iam descobrir. Eu decidi aquela manhã. Acordei com o cheiro de café coado, mas não era o meu. Ouvi o som da chaleira na cozinha e senti que era o momento. Vesti uma roupa simples, mas impecável. Blusa branca e calça jeans escura. Bem passada. O cabelo preso com um prendedor que alguém me deu de presente. Bebi um gole de café na varanda. O silêncio era quente, tranquilo. Meu silêncio. Quando entrei, eles estavam reunidos na sala. Eduardo lendo o jornal.
Natália no celular. A sogra assistindo novela. As crianças brincando com carrinhos no tapete. Eu parei na porta. Preciso falar com vocês. Disse com voz calma. O som parou. Eles levantaram os olhos. Surpresa. Eu marquei um horário com uma advogada, continuei. E quero deixar uma coisa clara. Esta casa é minha, Helena Mendonça. Desde que comprei, há 11 anos. Nunca esteve no nome de ninguém mais. A sala ficou em silêncio. As crianças olharam curiosas. Dona Alzira parou de mexer na bolsa. Natália juntou o cabelo atrás da orelha, nervosa. Eduardo largou o jornal. Eu nunca disse não quando vocês pediram. Nunca reclamei. Mas também nunca cedi o que é meu sem direito. Esta casa é minha. Vocês têm 7 dias para sair. Eu aceitei ser mãe, falo com orgulho. Mas não aceito ser reduzida. Eu podia ver o impacto no rosto deles. Um misto de choque, indignação e incredulidade. Você não pode fazer isso, mãe. Eduardo falou, já ficando irritado. Eu posso. E vou. Mas de onde vamos morar agora? Isso é um problema de vocês. Vocês tomaram decisões sobre minha vida sem me consultar. Agora precisam lidar com as consequências. Vi Natália se levantar. Estremeceu. Isso é humilhante. Humilhante? A pergunta foi como um golpe. Humilhante é me tratar como se fosse inútil. É decidir sobre todos aqui como se eu fosse obstáculo. É invadir minha casa e me chamar de cair mamãe o tempo todo. Ela tentou argumentar, tentou chorar, tentou recorrer à sogra, mas tive a palavra final. Meu limite é maior do que vocês acham. E então entreguei um envelope a Eduardo. Ele abriu, em câmera lenta, com expressão de quem espera um novo problema. Aqui estão os comprovantes da transferência, o valor da poupança, da indenização, tudo registrado. Eu comprei uma casa pequena, um apartamento do outro lado da cidade, com varanda, luz natural e com espaço só para mim. As mãos dele tremiam. Ele engoliu seco. Você comprou outro lugar? Natália perguntou, incredulidade nos olhos. Sim, e vou morar lá. A casa continua sendo minha, mas eu não vou viver nessa prisão emocional que vocês transformaram em lar. A nora tentou interromper. Isso é vingança. Não. Corte seco. É liberdade. E a senhora vai morar sozinha de novo? Perguntaram com o tom de quem quer acusar, mas está com medo de perder o teto. Vou. Sozinha. Como sempre morei. Como quero que seja daqui em diante. Um silêncio denso caiu sobre a sala. Eles não sabiam o que dizer. As crianças olhavam confusas. Dona Alzira abaixou a cabeça. Onde vovó vai ficar? Lucas perguntou, com voz trêmula. A vovó vai ficar com outro filho do lado da casa dela. Respondi, delicadamente. Juro que tive pena dela. Mas não podia mudar minhas decisões por medo de magoar. A porta do corredor caiu com o choro de Isadora. Ela tomou um susto, mas ficou quieta. A senhora vai ficar bem? Perguntou Laura, a sogra, agora com a voz embargada. Vou, confirmei. Porque vou cuidar de mim pela primeira vez, sem culpa. Fiquei de pé, firme. E sobre as crianças, vocês podem visitá-las quando quiserem, mas sem obrigação. Eduardo tentou uma última investida. Mãe, a senhora não pode me deserdar. Eu não estou deserdando. Estou delimitando. E vocês vão aprender a me respeitar na exclusão e na presença. Ele olhou para o chão. Mas por que, mãe? Perguntou, quase chorando. Porque às vezes o amor se mostra mais no silêncio do que no som da voz. Porque permitir que invadam o meu lar foi perder um pouco de mim. E eu não quero perder mais. Levantando, peguei minha bolsa e me preparei para sair. Onde vai? Ele perguntou, confuso. Vou pegar meu carro e dormir lá hoje. Sozinha? Sim. O olhar dele disse tudo que as palavras não alcançaram. Eles começaram a recolher as coisas, em silêncio. Cada um devagar, como se estivessem desfazendo parte de uma mentira. A nora recusou ajuda. A sogra chorou em silêncio no canto. As crianças se esconderam sob o tapete, assustadas com o clima pesado. Enquanto isso, eu segurei a porta com firmeza. Olhei para aquele cômodo que marcou minha história. O mesmo chão, o mesmo sofá, as mesmas paredes que pintei com cuidado. Obrigada por tudo, mas essa história acabou. A sala se despedaçava em silêncio.
Eu atravessei o corredor, passei pela porta da frente. Fechei-a com os dedos, girando a chave. Do lado de fora, respirei o ar da liberdade. De dentro, houve um som abafado de passo. Eduardo me olhou por entre o vidro da porta. Um olhar que misturava tristeza e respeito. Não disse nada. Não precisava. Segui com passos firmes. Abri meu carro. As estrelas pela janela me deram boas-vindas. E naquele instante, ganhei minha paz. A porta da casa fechou-se com um estalo que ecoou no coração de cada um que ficou ali. Comfort zone quebrada. Dentro de mim, um calmaria ansiosa. Do lado de fora, um silêncio que dizia mais que palavras. Eles pararam. Todos. A sala ficou vazia de sons, mas cheia de emoções. Tanto que era possível ouvir o próprio silêncio. Na entrada, quando puxei a maçaneta pela última vez, vi Dona Alzira. Minha filha, ela tentou dizer, a voz embargada, mas não conseguiu. O rapaz que trazia as caixas do caminhão me olhou por dentro do vidro. Quis perguntar algo. Talvez desculpas, talvez, mas não disse nada. As crianças. Lucas limpava a trilha que havia feito com o carrinho na sala. Tentava parar de chorar. Isadora olhava pelo vidro, abraçada ao boneca. Seus olhos grandes refletiam confusão, dor, saudade e medo. Natália ficou parada perto do sofá. Correu o dedo na gola da blusa. Mexeu a ponta do pé no tapete. Parecia sentir o peso da casa inteira pender sobre os ombros dela. Eduardo foi quem ficou mais tempo parado. Encostou-se no batente da porta da sala, ainda com os olhos úmidos. Tentou dizer algo, mas não conseguiu palavras que fizessem sentido. Ele podia tentar consertar com justificativa. A senhora não falou nada ontem. Eu achei que a senhora concordaria, mas eu já estava na rua. E isso, para qualquer argumento, era silêncio que vence um grito. A sogra, Dona Alzira, aproximou-se dele devagar. Tão frágil. Passou o braço por cima dos ombros dele, quase como se quisesse envolver um menino, não um homem crescido que se portava como criador de tempestades. Vai ficar tudo bem, meu filho, ela sussurrou. Mas para quem? Para ele? Para mim? Para a casa que se despediu? Ele encarou a porta enquanto eu fechava meu porta-malas. Carregava minha mala antiga, arrumada com roupas de verão e meu caderno azul dentro. Natália ficou atrás da sogra. Quando passei por perto, ela desviou o olhar. Por um instante, tive vontade de ficar, de dizer que a porta estaria sempre aberta. Mas o tremor da casa inteira se encerrava naquelas horas, e eu preferi me preservar. Fechei o carro. O som metálico da porta do carro se encaixando me trouxe alívio. Era como um recorte entre quem eu fui e quem eu estava me tornando. Enquanto ligava o motor, ela chegou por dentro do vidro. Foi Eduardo, com expressão que mistura culpa e alívio. Puxou a janela. Mãe. Mas não disse nada mais, apenas me olhou. O carro partiu devagar. Os outros ficaram na varanda, franzindo a testa, com os olhos colados nos meus retrovisores. As crianças correram para a porta. Aconteceu algo entre o olhar dela e o meu. Rápido demais. Ainda assim, entendi. Era saudade. Bati a porta do carro e segurei o volante. O sol batia no para-brisa como autenticação de um novo ciclo. Eu exalei. Respirei fundo. E segui. O primeiro destino foi a casa do outro lado da cidade, que visitei com Carmen. Abri a porta do apartamento. Era menor, aconchegante. Cheiro de tinta fresca que ainda precisava sair, mas já tinha vida. Nas paredes claras, vi potencial para minha máquina de costura. Na varanda, senti o vento que me contava que ali seria meu canto. Fechei os olhos e suspirei. Quando cheguei em casa, onde não morava mais, senti o peso da ausência de mim. Mas também a leveza do silêncio que antes era privilégio meu. Havia um vazio que eles criaram dentro dali. Mas eu carregava minha força dentro de mim. Dias depois, recebi mensagens de amigas emocionadas. Vai dar tudo certo. Você merece. Que coragem. Trocamos conversas longas com Carmen. Ela me ajudou a escolher móveis, pendurar quadros, instalar a cortina da varanda. Eu redescobri minha casa, agora só minha, com passos de quem reencontra o eixo. Enquanto isso, os corredores da casa antiga ficaram vazios. Li um recado da vizinha.
Vi o caminhão partindo. Senti falta do cheiro do seu café na sacada. Senti um aperto, não de arrependimento, mas de presença desaparecida. No sábado seguinte, Lucas e Isadora vieram me visitar. A princípio tímidos, mas abriram um sorriso tímido quando viram meu sofá antigo, o tapete simples, os potes de tempero na prateleira da cozinha. Eu servi suco e biscoitos. Eles perguntaram se podiam chamar vovó de casa. Eu sorri e disse que podia, mas que ainda era minha casa e de ninguém mais. Eles me abraçaram. E foi a primeira vez que senti que não perdi nada. Ganhei respeito pela minha escolha. Eduardo me mandou mensagem. Podemos conversar quando quiser. Acenei com os olhos, imaginando. Não é o tempo que cura, é o respeito, até a ausência. A nora apagou meu número por 2 dias. A sogra me telefonou 2 vezes. Pediu desculpas. Falou em saudade. Eu agradeci e desliguei com carinho, mas sem pressa. Meus filhos pequenos, netos, me escreveram cartinhas. Vó, te amamos. Saudade. Fiquei emocionada. Guardei dentro da gaveta do caderno azul. Meses depois, vi Natália na rua. Parou o carro. Me esperou sair do meu prédio. Helena, desculpa. Respondi com serenidade. Que bom que percebeu. Ela chorou. Eu segurei a mão dela e desejei que ela aprenda o que eu tive que aprender. Que respeito não se exige nos gritos. Se conquista na escolha de cuidar ou de partir. Hoje, quando olho para aquela casa antiga, vejo o espaço que era meu sendo vazio de minha história e me percebo inteira em meu novo lar, com a porta aberta e com os pés firmes no chão que construí. Eu achava que o amor era silêncio e sacrifício, que bastava doar tudo, calar, atender às ordens e oferecer meu corpo e meus dias sem protestar. Eu acreditava que ser mãe era renúncia e significado, mas hoje entendo que amor também é respeito e que sacrifício sem reconhecimento é invisibilidade. Aprendi, aos 60 anos, que minha vida é sagrada, que não existe prova maior de amor do que se colocar primeiro, para depois escolher ajudar. Quando saí daquela casa, eu carreguei mais do que uma mala. Carreguei minha identidade, minha dignidade, meus limites. Descobri que as mulheres são como árvores. Raízes profundas nos sustentam por anos. Mas, se pisam nelas demais, até a árvore mais imponente cai com o vento que ela mesma gerou. Minha casa antiga era minha raiz, meu refúgio. E eu percebi que não posso aceitar que terceiros enraizem dentro de mim, sem pedir licença. Dói admitir isso, mas dói mais ter me permitido desaparecer ao longo dos anos. Por medo de perder o pouco que tinha, por achar que estava protegendo, quando na verdade estava me afogando. Essa virada não me fez rica, não virou conto de fadas, mas me fez inteira. Aprendi que dizer não torna ninguém cruel, torna você humana, torna você verdadeira. Nesses meses, reconstruí minha rotina. Aprendi a cozinhar para mim mesma. Experimentei receitas que nunca usei. Comprei tecidos novos, fiz minhas primeiras vendas pela internet e voltei a costurar com prazer, não por obrigação. Quando vejo meu quarto com máquina de costura e prateleiras organizadas, sinto que consegui restaurar também meu interior. E o silêncio que criei me ensinou outra coisa. Você pode abrir mão de quem te desrespeita, sem deixar de ser quem ama. Não sou mãe perfeita, nem quero ser. Sou mãe pela metade que se reencontrou. Sou mulher que entendeu que você não precisa viver dentro da caixinha que os outros desenham para você. Criar filhos não deve significar cortar sonhos, e nem aceitar carregar sonhos que não são seus como se fossem filhos. Minha história me ensinou que respeito pessoal começa com a capacidade de dizer pare, de colocar limites mesmo quando dói, mesmo quando eles choram, mesmo quando ameaçam. Porque os limites são o que resta quando tudo foi dado. Sou grata pelas minhas filhas, Patrícia e Luciana, que sempre me viram como mulher antes de me verem como mãe, que me ajudaram a reencontrar minha voz quando ela sumiu em silêncio. Sou grata a Carmen, que segurou minha mão quando vacilei, que disse: "Você tem direito de existir." Sou grata a mim mesma por finalmente me escolher. Sim, perdi algumas coisas. A rotina forçada, a presença que não era minha,
O título de mãe que se dissolveu no custo emocional. Mas ganhei algo que vale mais. Entre a paz e a culpa, escolhi a paz. Entre ser lembrada ou ser encontrada, escolhi ser encontrada. Entre receber ordens ou escolher caminhos, escolhi caminhar. Hoje, sinto-me leve como não me sentia há décadas. Tenho planos. As plantas crescem na varanda. Meu quintal de temperos respira cuidado. Costuro vestidos que vendo para donas de salão. Viajo sozinha, mesmo que por poucas horas, só para estar comigo. E quando olho no espelho, vejo uma mulher que não se calou, que não se resignou. Vejo Helena Mendonça. E essa mulher é tudo o que eu lutei para ser. Depois daquele marco, as mudanças se espalharam, mas sem alarde. Logo no primeiro fim de semana, recebi uma mensagem de Eduardo. Podemos conversar quando você quiser. Li, respirei, silenciei, respondei apenas, quando for com respeito. E deixei que as palavras falassem mais alto do que qualquer justificativa. Natália apagou meu número por 2 dias. Quando finalmente me mandou mensagem, dizia: Helena, sinto muito. Se você quiser, pareceu sinceridade. Mas decidi que ia responder quando me sentisse pronta. E isso demorou umas semanas. As filhas, Patrícia e Luciana, foram minhas pontes. Cada visita delas era um recomeço. O neto Lucas e a neta Isadora vinham sempre que queriam, não por obrigação. Fizemos bolos, penduramos vestido de festa, contei histórias engraçadas. E pela primeira vez, a presença deles não me consumia. Era alegria compartilhada, e não drenagem. Nos dias seguintes, mantive a dica de que o respeito começava na ausência. Eduardo evitava visitas longas, mas me mandou flores no aniversário silenciosos. Talvez fosse uma forma de dizer: amei você, mas... Guardei o vaso na estante da sala. Era símbolo de respeito emergente. Com Natália, veio o pedido de desculpas que nunca foi forçado. Helena, sinto vergonha de ter ajudado a invadir sua vida. Ela disse, com a voz embargada. Meu sorriso foi sincero. Que bom que percebeu. Respondi. E não ofereci porta, mas estendi o silêncio acolhedor. Ela entendeu que nem tudo se reconstrói com palavras. Dona Alzira, por fim, me ligou. Filha, eu sinto sua falta, ela disse em prantos. Ofereci acolher visitas rápidas, mas deixei claro. Vinha com respeito. Ela foi. Levou o lanche e me agradeceu por me recolher. Encostou-se ao meu ombro como se tivesse precisado entrar em casa que fosse só minha. Com Carmen, tudo seguiu. Ela me ajudou a procurar oficinas de costura, cursos de patchwork e feiras de arte. Me incentivou a viajar sozinha. Eu disse, um dia quero conhecer Ouro Preto. E ela riu. Marque, tira férias. 2 meses depois, comprei passagem de trem para Belo Horizonte e fui sozinha. Cada estação me devolvia um pedaço de mim que tinha sumido entre sapatos de aluguel, noites de vigília, máscaras de mãe perfeita. Quando voltei, estava diferente. Mais leve, mais inteira. Passei a compartilhar na internet os vestidos que costurava. Antes era por necessidade. Agora era por paixão. Minhas clientes eram mulheres que me viam como exemplo. Você é inspiração. Essas palavras doíam e curavam ao mesmo tempo. Na feira artesanal do bairro próximo, levei meus tecidos e trabalho. Mostrei minhas peças, recebi elogios dos clientes. Uma senhora de voz firme me disse, Vovó, você tem mão. Sorri e toquei o tecido. Era meu legado, minha arte, algo construído dentro de mim. Com o tempo, a notícia da nova casa se espalhou. O condômino me viu entrando com mala e caderno azul. Assinei documentos. Ele me cumprimentou no elevador. Bem-vinda. E eu respondi, agora eu sou. Observei como as pessoas me olhavam diferente. Não mais como dona de casa cansada, mas como mulher que escolheu viver. Com dignidade. No Natal, Lucas e Isadora voltaram com o pai. Entraram correndo. Vó! Gritaram e me deram um abraço forte. Eduardo ficou para trás, tímido. Peguei o caderno azul e estendi para as crianças. Olhem o que vovó desenhou. Eles sorriam. Eu sorri. E naquele sorriso estava tudo. Perdão não dado, mas paz conquistada. Eduardo me falou dias depois. Eu entendi que tudo era meu direito.
mas agora vejo que tinha que ser sua escolha. Foi o mais perto de desculpas que tive dele. Segurei a mão dele e disse: entendo, e sorri, porque ver a evolução dele foi parte da redenção que me permiti viver. Hoje, quando acordo, vejo o sol entrando pela janela da varanda. As plantas cresceram. O manjericão, jasmins e hortelã formam um tapete verde sob o vaso. O jardim de temperos é pequeno, mas é meu. E cada folha lembra que plantei minha própria liberdade. Tenho planos. Vou ensinar costura em um ateliê local. Quero viajar para Ouro Preto no inverno. Quero dormir sem contar quantos sacrifícios ainda estão por vir. E sei que, se um dia tiver que escolher entre ser lembrada ou ser encontrada, eu escolho ser encontrada. Porque hoje sou isso, uma mulher real, de carne e coragem. Alguém que ficou calada demais e finalmente começou a falar com a vida. E quando olho no espelho, vejo Helena Mendonça, aquela que foi mãe, aquela que é mulher e que aprendeu. Amor próprio é ato de justiça. Por muito tempo, eu achei que amar era me diminuir, que ser mãe era suportar, que ser mulher era calar. Eu dizia sim com um nó na garganta. Aceitava convites que me anulavam. Sorria para não ser vista como ingrata. E todo mundo achava que estava tudo bem. Mas ninguém via o que eu sentia à noite, deitada sozinha. Ninguém escutava os gritos que eu engolia com o café da manhã. Ninguém perguntava se eu também tinha sonhos. A verdade é que eu me perdi tentando ser tudo para todos. E esqueci de ser alguma coisa para mim. Até o dia em que ouvi da boca do meu próprio filho: já decidimos, a casa agora vai ser nossa. Naquele dia, alguma coisa dentro de mim morreu, mas outra nasceu. Algo que eu mesma tinha enterrado. Minha coragem. Desde então minha vida virou do avesso. Mas hoje, eu escolho quem entra na minha casa. Eu escolho quem ouve minha voz. E, principalmente, eu escolho quem me respeita. Se você chegou até aqui e essa história mexeu com algo dentro de você, se você já se sentiu invisível, usada ou apagada dentro da sua própria casa, escreve aqui nos comentários. Eu também aprendi a dizer basta. Vamos transformar essa frase num grito silencioso de mulheres que despertaram. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa lembrar que, mesmo quando parece tarde, ainda dá tempo de se escolher. Porque você não está sozinha. E sua história ainda está sendo escrita.